Olá! Neste vídeo nós iremos inserir o campo de peso do nosso resumo de materiais. Para isso nós nos dirigimos então novamente ao inserir campo de valor. Posicionamos aqui o campo de peso e pesquisamos pelo peso na lista de atributos. Uma outra possibilidade, não mencionada anteriormente, é da pesquisa do termo em português também. Posso aqui utilizar o termo peso, assim como outras unidades, que ele também busca na explicação do que é o campo aqui na frente. Então eu tenho aqui esses itens primários para selecionar. Note a quantidade de variáveis de peso que nós temos aqui nessa lista. Nós temos o peso padrão, o peso bruto, o peso por metro do perfil, peso líquido, entre outros, aqui na lista e nos níveis abaixo aqui dos elementos. Iremos iniciar pelo peso padrão. Nesse momento, se o cursor estiver ativo ainda, você poderá cancelar o comando com a tecla ESC do seu teclado. Acesso aqui novamente as propriedades para fazer as alterações dos valores. Iniciarei com o nome do campo. Usarei o tipo de dados de número com decimais. Vou identificar inicialmente como peso, a unidade em quilos e 2 casas decimais. Não há necessidade de ordenar o campo e vamos somar os valores de todas as linhas. Número de casas em 8 está ok. Aplicar e ok. Salvo a lista. Aqui no nosso modelo de testes, então vou acessar novamente o item de listas, ir até o final da lista procurando o nosso resumo de materiais e criar de todos os elementos. Vou substituir a lista existente e aí está o nosso campo de peso, nesse caso com a unidade padrão do Tecla, que é o quilograma. De volta aqui ao editor do template do nosso resumo de materiais, vamos para algumas considerações sobre o campo de peso. Vamos aqui acessar novamente os atributos, pesquisar por peso. Note então novamente a quantidade de variáveis relacionadas ao peso que nós temos aqui. No cálculo do peso é importante entender a diferença entre os tipos de perfis no que se refere ao catálogo do Tecla Structures. Para facilitar o entendimento, vamos então ao catálogo de perfis e explicar o que é essa diferença. Perfis fixos do catálogo são indicados por um ícone azul, um cubo azul. Perfis paramétricos, perfis variáveis, são indicados por esse cubo laranja. A diferença principal é que esse perfil azul ele permite a inserção de outros valores, além das medidas básicas, aqui na aba de análise, por exemplo. Então nós temos como acrescentar a área da seção, a área de pintura, a área de cobertura e o peso por unidade de comprimento, entre outros. No caso dos perfis paramétricos, nós não temos essas opções. Nós temos aqui as abas vazias, sem a possibilidade de inserir esses valores. Os perfis paramétricos são mais indicados para dar origem aos perfis catalogados fixos do cubo azul. Uma vez que o perfil tenha esse campo de área de seção devidamente preenchido, o Tecla então irá usar esse valor e o comprimento para encontrar um volume. Esse volume então será multiplicado pela densidade desse material, disponível em catálogo dos materiais, aço. Aqui eu verifico o valor da densidade inserido para o A572 grau 50. Então o peso será mostrado na tela. Para perfis paramétricos, o cálculo é feito diretamente pelo sólido do modelo. No caso de perfis fixos do cubo azul, que não tenham esse valor preenchido, que tenham esse valor zerado, o cálculo do peso será feito também pelo volume do sólido no modelo.
Novamente aqui com as opções de peso, vemos aqui a opção de peso por metro, aqui na raiz do atributo peça, e também dentro do perfil temos o peso por unidade de comprimento. Esses dois valores obtêm o valor inserido na caixa de diálogo do perfil fixo, este peso aqui. Então, para casos onde o resumo de materiais precisa corresponder a um cálculo manual, verificado manualmente, por um peso por unidade de comprimento de catálogo vezes um comprimento, é recomendado utilizar esse valor diretamente. Além dessas variáveis, nós temos ainda as variáveis Profile Weight e Profile Weight Net, peso do perfil e peso líquido do perfil, respectivamente. Essas variáveis também utilizam o peso por metro do perfil cadastrado no catálogo e já realizam a multiplicação pelo comprimento, simplificando então a obtenção do valor no nosso resumo de materiais. Vamos então ver na prática a diferença entre esses valores. Primeiro vamos utilizar o campo peso, padrão, aplicar e OK. Salvamos a lista. Retornando ao modelo, vamos inserir aqui um perfil com 1 metro de comprimento, um perfil HP 310 por 79. Esse perfil contém a informação de área de seção cadastrada e o peso por unidade conforme o catálogo do fornecedor. Para adiantar, eu criei um perfil com o mesmo nome, só que com um sufixo sólido, sem área de seção e sem o peso por unidade de comprimento. Vou inserir esse perfil aqui então ao lado. E agora eu vou utilizar novamente a opção de gerar a lista de material. Vou selecionar apenas esses dois perfis e criar da seleção. Perceba a diferença obtida nos pesos desses dois perfis, onde o primeiro obteve esse peso com o produto da área da seção, pelo comprimento e pela densidade do aço. O segundo obteve o peso pelo volume do sólido vezes a densidade do aço. Vamos agora utilizar o valor do peso por unidade de comprimento dos perfis. Aqui eu vou utilizar diretamente a variável Profile Weight. Aplicar OK. Salvamos a lista. E um novo resumo de materiais precisa ser criado. Aqui temos então o primeiro caso, onde o perfil tinha cadastrado o valor da área de seção e também do peso por unidade de comprimento. Então chegamos ao valor de 79. E o segundo caso, não houve alteração, porque ele continua utilizando o sólido do modelo. É importante frisar que essa variável Profile Weight, ela também consegue trabalhar com perfis não catalogados, como chapas, por exemplo, outros perfis paramétricos, deixando o nosso relatório bem flexível. Esse será então um atributo utilizado nessa sequência de vídeos. Aqui, para finalizar, vou ajustar a quantidade de casas decimais para apenas uma, aplicar OK e vou acrescentar também a informação da unidade para o meu rótulo da minha lista. Vou alterar aqui para quilograma força, aplicar OK. Salvo a lista. Posso então gerar novamente uma lista de todos os elementos do modelo e verificar aqui o resultado final. Esse vídeo se encerra aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo.